11 pontos pelos quais o conhecimento teológico sobrepuja a experiência pessoal e não a experiência pessoal superioriza-se ou se superioriza ao conhecimento teológico, ok? Estamos vivendo uma era em que muitas experiências pessoais estão sendo levadas em consideração maior que o conhecimento teológico, que o conhecimento das Escrituras. E isso tem levado à abertura de novas igrejas, de novas heresias, de novas seitas, e precisamos combater isso veementemente porque a coisa está ficando perigosa. Então vamos lá. Eu estarei apresentando 11 pontos pelos quais o conhecimento teológico sobrepuja a experiência pessoal e depois deste vídeo estarei escrevendo um artigo detalhado sobre o assunto, tá bom? Vamos lá. Primeiro, Efésios 4, 11 a seguir, diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E buscando o aperfeiçoamento dos santos, o crescimento da igreja, nos versículos subsequentes. Observe que profeta, neste contexto, pastores, evangelistas, apóstolos, todos estes contextos e estes ministérios estão relacionados ao campo pedagógico, ao campo do ensino, todos eles. Os apóstolos escolheram diáconos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, para que eles se afadigassem na doutrina e no ensino da palavra. Então, todos esses ministérios, os 4 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estão voltados ao campo da pedagogia, da didascalia. E o texto continua dizendo que é para o aperfeiçoamento da igreja. Portanto, quem aperfeiçoa a igreja, o bom crescimento da igreja, são os ministérios que atuam na pedagogia e não nas experiências pessoais de cada crente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, examinar as profecias. Quem examina as profecias precisa ter conteúdo, conhecimento teológico das Escrituras para que analise as profecias à luz do crivo das Escrituras. A igreja em Antioquia tinha doutores e mestres, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A igreja sempre teve seus mestres, seus doutores, para proteger a igreja das heresias causadas pelas experiências pessoais de alguns, e eu vou mostrar isso na Bíblia Sagrada, e também das heresias pedagógicas de inimigos da cruz de Cristo. Quem não tem conhecimento pedagógico não pode sequer defender a igreja, não pode sequer se declarar hermeneuta, exegeta ou apologista. Não pode, é impossível, ele não pode. Ele pode até se esforçar, mas ele não tem condições alguma para isso. Portanto, a igreja em Antioquia, terceiro ponto, tinha mestres, e a igreja sempre teve seus mestres. Basta analisar a história da igreja, fazer uma análise da didascalia diacrônica da igreja e veremos que sempre foram os mestres que protegeram a igreja, que defenderam a igreja, que salvaram a igreja. Quarto ponto, Paulo diz, o que de mim ouviste e aprendeste, guardai-o. Isso ele fala à igreja dos Filipenses, aos Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que ouviste e aprendeste de mim. Paulo não diz o que vocês aprenderam com as experiências de vocês, ou o que vocês aprenderam de mim, que sou mestre. De mim, Paulo, mestre. Vocês aprenderam de mim. Não saia disso. Não troque o que aprenderam de mim pelas experiências pessoais. Então, Paulo diz o que vocês aprenderam entre si, o que vocês aprenderam com suas experiências. Não, Paulo pega todo o grupo e diz o que vocês aprenderam de mim, que aprenderam comigo. Eu, que sou mestre Paulo. É tanto que ele reivindica isso em outros textos. Ele diz que é doutor dos gentios. E quando ele fala doutor dos gentios, ele está falando depois de convertido. Então ele diz, aprenda de mim que sou doutor dos gentios. Aprenda de mim que tenho conhecimento. Aprenda de mim que sou teologicamente preparado. E não aprendam, e isso falando da igreja de Filipos, e não aprendam de suas experiências. Elas podem ser perigosas. Vocês vão ver que Paulo vai colocar isso. Quinto ponto. Paulo ordena que os irmãos não vão além do que aprenderam com ele e com Apolo. 1 Coríntios 4, 6. Ele e Apolo mestre, vocês não vão além disso. Fiquem com o que aprenderam de nós, que nós somos mestres. Nós temos preparo teológico para instruir vocês, não as experiências de vocês. Sexto ponto. Jesus disse que Paulo é
não diz que Paulo será, mas diz que Paulo é um vaso escolhido para levar a sua palavra diante dos reis da terra, dos filhos de Israel. Mas o verbo ali é este. Este é o verbo no presente do indicativo ativo. Paulo é. Não diz que Paulo seria, que Paulo se tornaria. Por que Paulo é? Porque Paulo já era mestre, já tinha conhecimento teológico dentro do judaísmo. Agora era só entender a fé, pegar o conhecimento do judaísmo junto à fé e combater as próprias heresias judaico-cristãs. Se Paulo não tivesse esse conhecimento, não teria como Paulo ser um vaso escolhido para tal. Então, ele não diz Paulo será, Paulo já é. Com isso, Jesus se utiliza de todo o conhecimento que Paulo já tinha para que, uma vez que conheça a fé, possa então ser um apologista contra as heresias judaico-cristãs. Sétimo ponto, Pedro diz que Paulo escreveu coisas difíceis de entender para os indoutos, 2 de Pedro 3, 15 e 16. Pedro diz, Paulo escreveu coisas difíceis de entender que os indoutos, ou seja, aqueles que não têm doutorado, aqueles que não são versados, aqueles que não são teologicamente preparados, vão encontrar dificuldades, são coisas difíceis de entender o que Paulo escreveu. E por que Paulo escreveu coisas difíceis de entender? Porque Paulo foi o maior teólogo da igreja, o maior teólogo da igreja, o maior teólogo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Ok? Não com suas experiências pessoais, mas com a teologia, com o conhecimento. Oitavo, Paulo, depois de convertido, era amante do conhecimento teológico e secular. Na sua segunda epístola a Timóteo 4,13, ele diz, quando vieres, traze a capa e também os livros que deixei em Trode, na casa de Carpo, especialmente os pergaminhos. Quando ele fala os livros, são livros que não ainda estão na moldura pergaminácea. Mas ele diz, traz os livros, especialmente os pergaminhos, mostrando que ele deixou em Trode, em casa de Carpo, ou seja, onde Paulo ia, Paulo levava. Por quê? Porque todo mestre, todo teólogo, ele precisa dar continuidade ao seu conhecimento teológico, senão ele se torna arcaico, ultrapassado e não serve mais para ensinar a igreja. Então Paulo, depois de convertido, era amante do conhecimento teológico e secular. As experiências pessoais não nos tornam crentes melhores, mas o conhecimento das Escrituras, sim. O conhecimento teológico, sim. Mateus 28, verso 29, Jesus diz aos judeus que tinham experiências pessoais, que queriam contar suas experiências, que tinham criado suas regras normativas seculares. Jesus diz, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Ele não diz errais em não terdes experiências de vida. Ele diz errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. 10. Paulo é contra as experiências pessoais em detrimento ao conhecimento teológico. Segura essa. Paulo é contra as experiências pessoais em detrimento ao conhecimento teológico. Filipenses 2, 14 a 16, Paulo diz assim, ninguém vos faça presa sua, com pretexto de humildade. Escuta isso, pretexto de não, mas eu sou humilde, eu não tenho conhecimento teológico, meu conhecimento eu aprendi de Jesus, meu conhecimento eu aprendi por revelação, meu conhecimento... Não, olha o que Paulo diz a essas pessoas. A igreja, ninguém vos faça presa sua com pretexto de humildade e culto a anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão. Então aqui Paulo está indo contra as experiências pessoais, contra as visões de experiências pessoais. E principalmente aqueles que usam de pretextos de humildade para desmerecer o conhecimento teológico. Cuidado, porque estes são um perigo para a nação brasileira, um perigo para a igreja, e são destes que surgem as heresias, são destes que surgem as novas igrejas, as novas heresias que trazem prejuízos à igreja de Deus. E 11, para concluir, as experiências pessoais levam às heresias. Irmãos,
amados, é bem notório que as experiências pessoais levam às heresias, e não à fé. E não à fé. E não à fé. É tanto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Vou dar alguns exemplos. Quem já não ouviu falar no testemunho de Adão de Campos, que diz que foi ao céu, depois foi ao inferno, que viu o cabelo das irmãs que caíam no banheiro, que era levado pelos anjos, e estavam em formato de ouro lá, e essas irmãs iam para o inferno, e coisas das mais absurdas possíveis. Viu Satanás sentado num trono no inferno, como se o inferno fosse o reino de Satanás, como se o inferno fosse o trono de Satanás, como se Satanás reinasse no inferno. Não, lá Satanás vai sofrer. A Bíblia diz que ele será lançado no lago de fogo que arde com fogo e enxofre e será atormentado para todo sempre, junto com a besta e o falso profeta. Então, esse negócio de trono de Satanás no inferno, cabelo, tudo isso, experiência pessoal de Adão de Campos. E levou muitos irmãos, muitos crentes, principalmente nossos assembleianos, por não terem conhecimento teológico, a acreditar nas mentiras deste cidadão, que é até vergonhosa a sua fala e vergonhoso o seu testemunho. Então, nós temos aí Adão de Campos levando muita gente às heresias, experiência pessoal. A unção do riso, que surgiu de uma experiência pessoal em que pessoas ficaram 24 horas, 48 horas, 72 horas, rindo o tempo todo e dizendo que o batismo no Espírito Santo era confirmado com a unção do riso. Surgiu de quê? Experiências pessoais. Cuidado com as experiências pessoais em detrimento ao conhecimento teológico. O soprar, sabe aquele soprar para curar enfermos, soprar para expulsar demônios. As pessoas pegam o texto do Evangelho de João, que Jesus soprou e disse, recebei vós o Espírito Santo, só que Jesus era o doador do Espírito Santo. Então ele poderia soprar. Ali você tem a nova criação em Cristo, porque Deus soprou na antiga criação lá no Éden o fôlego de vida, aí Jesus sopra e diz, receba o Espírito Santo, que é a nova criação, a criação espiritual. Mas surgiu essa heresia e pastores nossos, pregadores hoje, irmão, no microfone, desculpe-me, tá? Dudu, cuidado, Dudu. Experiências pessoais levam às heresias. E para não falar do Santuário de Fátima, a visão lá das crianças de Fátima, o Santuário de Fátima em Portugal, que leva milhares e milhares de pessoas a heresias por causa das experiências pessoais. Portanto, queridos, não vos enganeis. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Vós estáis lavados, mas estáis regenerados pelo lavar regenerador da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não se deixe levar por heresias que sobrepujam o conhecimento teológico e elevam as experiências pessoais. Na verdade, experiências pessoais ajudam muito, desde que elas passem pelo escrutínio teológico dos mestres da igreja que realmente amam e defendem as Escrituras. Que Deus nos abençoe.